Vamos trazer aqui, então, a informação para vocês, né? Tem data já, é no dia 21 de junho, que se inicia a análise do nome de Zanin no Senado. Qual é o rito? Primeiro, ele vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome vai para o plenário. Se pá, vai no mesmo dia, gente. Se pá, vai no mesmo dia, né? E aí eu fui a campo para tentar entender como é que está o caminho das pedras. Será que tem pedras para Cristiano Zanin? Olha, tá parecendo que não. A preço de hoje a coisa está muito bem parada. Eu começo trazendo os relatos da base do governo. Olha só. Amanhã o Zanin inicia oficialmente o périplo dele pelo Senado. Por que oficialmente? Porque extraoficialmente está tendo jantar, está tendo almoço praticamente todos os dias com integrantes de diversos partidos, inclusive da oposição. E esse passo que o Zanin deu, ladeado por integrantes de outras cortes ou mesmo por interlocutores entre a ala pragmática da centro-direita, né, e ele, passo foi muito importante para minar a resistência ao nome de Zanin dentro do Supremo. Eu vou trazer os detalhes sobre isso logo mais. Mas o fato é que amanhã ele faz uma reunião formal na liderança do PSD do PSD do Gilberto Kassab, dentro do próprio Senado Federal, com todos os senadores. Liguei para o líder, senador Otto Alencar. Falei, e aí, senador, como é que está o clima dentro do PSD? O senhor vê alguma desconfiança, alguma dificuldade? A resposta, zero. Vai todo mundo amanhã, não estou vendo nenhum problema, ele cumpre as condições constitucionais, está tudo certo. Quem é o relator da indicação de Zanin? Qual é a função desse cara? É ele quem vai dizer, olha, cumpre os requisitos legais, que é notório saber jurídico e reputação ilibada, tem a idade, tá tudo certo ou tá tudo errado. Esse cara que dá o primeiro passo na indicação será o senador veneziano Vital do Rego. Quem é ele? É do MDB, é próximo ao Lula, é próximo ao Renan Calheiros, é, portanto, alguém que não tem preguiça, não tem dificuldade em dialogar com o governo ou com o Palácio do Planalto. Então, daí você já sabe que não vem problema. No maior partido da base, não vem. Falei, vou no MDB, que de vez em quando se divide. Tudo calmo. Para Zanin, os maiores partidos da base estão já de piscadela. O próprio PT, bom, pode ter ali alguma insatisfação, pode, mas o Lula indicou o advogado dele, difícil que haja alguma defecção. Tá, tudo bem, então vou correr na oposição. Rachou. O Zanin fez na semana passada encontros reservados com integrantes de diversos partidos. Integrantes, inclusive, da oposição real oficial, tipo o PP no Senado, é oposição. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para ajudar a garganta. E nesses partidos, na ala pragmática, a ordem é, olha, eu entendo que é uma prerrogativa do presidente indicar, ele tem reputação ilibada e ele tem notório saber jurídico. Atuou contra a Lava Jato, porque a oposição pragmática, muita gente também teve problemas ali. Para mim, não tem problema nenhum. Isso significa que a oposição a Lula está vendo hoje o seguinte cenário. Veja bem. Os mais radicais, eu estou usando a palavra que me usaram, tipo Damares, Sérgio Moro, vão fazer barulho e vão votar contra. Mas eu não vejo grandes problemas. A preço de hoje é isso. Zanin, então, está com, neste momento, céu de brigadeiro para seguir seu voo em direção ao Supremo Tribunal Federal. Vem para cá, Leandro Rezende e Renata Agostini. Eu começo com o meu parceiro. Dani, esse racha na oposição que você registrou, Dani, é claro, e tributário de algo que trouxemos na semana passada, de que o PL, na figura do Valdemar Costa Neto, não vai fazer nenhum movimento para tentar barrar a indicação do Zanin. O entendimento ali do Valdemar e de senadores como Carlos Portinho, que já foi líder do PL durante o governo Bolsonaro, é de que indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal é prerrogativa do presidente da República. E o PL não quer fazer o que eles avaliam que foi feito com o André Mendonça, né? No sentido de uma oposição super ferrenha. A indicação do André Mendonça, ela foi super atribulada, foi a segunda que o Bolsonaro fez no seu governo e seguiu um caminho muito tortuoso até para marcação da sabatina. E pela vinculação ali do André Mendonça com a igreja, né, com a religião, com a própria esposa, então primeira-dama Michele Bolsonaro, o PL faz uma avaliação de que aquele processo foi muito doloroso e que não vai jogar no mesmo campo que o PT nessa seara. Então,
O Valdemar Costa Neto já avisou que tem simpatia pelo nome do Zanin, que o PL não vai fechar questão. Quem achar que deve votar a favor da indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal está liberado para votar. E aí você tem esses parlamentares, né? Você citou a Damares e o Sérgio Moro, mas esses parlamentares que vão fazer mais barulho. Um dos que já fez, por exemplo, foi o Magno Malta, né? Deputado senador do PL do Espírito Santo, já disse que vai votar contra, vai lutar contra a indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, mas o próprio PL, quem está ali no comando do partido hoje, entende a política de uma outra forma, né? Sabe que essa é uma batalha que nem vale a pena entrar porque ela já é perdida. O PT tem maioria bastante confortável para aprovar o nome do Zanin tanto na CCJ como no plenário e, enfim, tentativas de ir à justiça, por exemplo, para tentar barrar isso já foram ignoradas na saída, né, pela justiça lá com o Nicolas Ferreira tentou entrar com uma ação contra o Zanin e tudo mais e, enfim, o caminho dentro do PL está muito bem desenhado nesse sentido. Quem quiser votar a favor do Zanin pode votar, mas não vai ter nenhum esforço coordenado do partido para poder impingir alguma dificuldade ao futuro ministro do Supremo. Enquanto a gente está falando aqui, tem aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro assistindo e falando, olha, tem que lembrar, né? O próprio Bolsonaro disse semana passada que entende que essa é uma prerrogativa do presidente da República. Para bom entendedor, meia palavra basta. Poderia ter acelerado e ido para cima, não o fez, né? Olha, eu entendo que essa é uma prerrogativa do presidente, passa a régua. O que é isso? É uma sinalização clara de desestímulo a uma ação, digamos, kamikaze ou de ir para cima. Tem uma coisa que pesa muito, que é a idade do Zanin, né? Ele tem ali, acho que 47 anos, vai ficar quase 30 no Supremo Tribunal Federal. E aí a fonte me disse hoje, para que comprar inimizade com alguém que vai ficar 30 anos no Supremo? Pode não fazer sentido para você que está em casa, mas para os políticos profissionais, toda vez que você coloca alguém, uma indicação ao Supremo Tribunal Federal e há um certo levante ali, esse cálculo é feito. Olha, ou a gente vai para derrubar ou não faz sentido ir, porque pelos próximos 30 anos, questões relacionadas a esta casa e a estes senadores também serão analisadas por este personagem. Renata Agostini. Não é à toa que o índice de rejeição do Senado a nomes colocados pelo presidente da República, qualquer presidente da República, ele é tão baixo ou quase inexistente. Esse é um aspecto, sim, a ser considerado. A gente falava sobre isso na semana passada, né? Um integrante da oposição deste governo, portanto, aliado de Jair Bolsonaro, na sexta-feira me falava, Renata, você já viu, no final das contas, alguém ir lá e fazer uma campanha desabrida, assim, uma coisa tão voraz contra uma indicação já posta? Todo mundo tem a preocupação justamente essa. Pelo dia seguinte, me disse essa fonte. O que a gente viu desde a semana passada, um périplo que vai seguir nessa semana, é Cristiano Zanin também, em um gesto de respeito ao Senado, fazendo o seu dever de casa. Procurando, sim, as bancadas, conversando, se apresentando. Na semana passada, ele fez um trabalho que extrapolou o Senado, procurou, inclusive, deputados, que são lideranças importantes no meio evangélico, com uma mensagem de não só se colocar à disposição, mas de tentar mostrar que ele tem uma identidade que não necessariamente se mistura com a de Lula, apesar dele ser um nome de confiança de Lula, ele não tem o pensamento igual a Lula em tudo, buscando a ajuda de lideranças evangélicas para eventualmente dirimir e tirar da frente algumas resistências. Esse é um circuito esperado, mas não está em xeque nesse momento um risco à sua reprovação. Ele mesmo sabe disso e nas conversas que ele vem tendo, os parlamentares que se encontraram com ele estão dando essa indicação. Agora, me chamou muita atenção, Dani, para te devolver, o fato de que, especialmente nessas conversas com o meio evangélico, Zanin tenha tentado se colocar como um católico praticante, como alguém de uma família tradicional. Foi assim que ele apresentou o seu cartão de visitas a esses interlocutores, ou seja, querendo mostrar que ele não necessariamente vai ser o personagem que vai ali representar a ala progressista no Supremo Tribunal Federal. Ele quis deixar muito claro que há vasos comunicantes entre o pensamento dele e até de uma ala mais conservadora no Congresso. Por que isso é relevante? Isso faz com que ele seja aprovado ou não? Não, mas isso a gente já tem que olhar lá para frente. Pode dar algumas indicações sobre a atuação do futuro ministro Zanin na corte. Eu tenho bastidor sobre isso que a Renata traz, eu vou trazer logo mais numa segunda rodada, a gente vai falar muito sobre Zanin, porque, gente, a semana que vem é tipo super semana, né? Tem Zanin no dia 21,
julgamento do Bolsonaro começando no TSE, julgamento que pode fazer Bolsonaro inelegível no dia 22. E tem mais questão importante agora, dia 19, que me fugiu da memória. Mas, assim, o fato é que a gente vai ter grandes lances da política nacional na semana que vem. E, aliás, Leandro, o fato de que Bolsonaro está tendo esse encontro de contas agora com a Justiça pode ajudar a explicar também por que ele não está a fim de criar mais um inimigo dentro do Supremo Tribunal Federal, vendo que ali há número para aprovação. Vou pedir para todo mundo colocar, para nosso time colocar. Ah, boa, obrigada, Igor. É depoimento do Tacla Duran, o contradelator da Lava Jato, digamos assim. Dia 19 de junho, na Câmara, a gente trouxe a decisão autorizando o Tacla Duran a falar do Dias Toffoli em primeira mão aqui no 360 na semana passada. E aí, Leandro, tem uma questão que eu queria trazer para você, que é o seguinte, né? Mais uma mostra dessa guinada pragmática de Bolsonaro no momento em que, depois de 4 anos, né, estimulando, fustigando as instituições, percebe ali que, digamos, as consequências vem depois, está nesse momento e está buscando de toda forma fazer acenos à institucionalidade, né? E não ao radicalismo. Acho que isso também é um ponto importante da gente detalhar aqui. Não, é um ponto fundamental porque marca um outro Bolsonaro, né? Muito diferente daquele que a gente viu ao longo dos 4 anos da presidência da República e que fomentou muitas figuras que continuam operando nessa luta contra a institucionalidade, né? O Bolsonaro, ele fomentou os deputados que hoje se entendem como, o PL entende como núcleo radical dentro da própria legenda. O Bolsonaro deu campo para essas pessoas e agora tenta se afastar delas. Tanto que, né, quando a gente conversou sobre a marcação do julgamento lá do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral para a semana que vem, houve só esse grupo mais radical que fez críticas mais detidas ali ao ministro Alexandre de Moraes. O próprio Valdemar fez isso nos bastidores, mas de público você vê que é um partido que está buscando um outro tom. E daí você entende também o porquê do recado do Valdemar ter sido muito claro e ter sido entendido pela maioria dos senadores no sentido de é prerrogativa do presidente da República escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não vamos fechar questão contra, porque, de fato, no momento em que o PL tem, além do Bolsonaro, tantos outros deputados investigados, né, por questões variadas, inquérito das fake news, tem a questão do 8 de janeiro, tem vários deputados e políticos do PL que são investigados nas cortes superiores. Então, criar um problema com alguém que está chegando agora, né, não seria, de fato, uma boa ideia para esse conjunto de parlamentares. Tem uma outra questão, a fonte aqui que está nos acompanhando fala, olha, Bolsonaro, inclusive, desestimulou toda e qualquer ação contra o indicado de Lula e cita nominalmente, né, os autores de uma ação judicial. Então, o que a gente pode esperar contra Zanin, né, o que a gente pode esperar é um recuo total avalizado pelo ex-presidente da República, Renata, o que mostra esse racha na oposição. Mais cedo, conversando com um presidente de partido, ele disse, olha, todos nós aconselhamos o Bolsonaro a dar aquela declaração, dizendo que isso é uma prerrogativa do presidente da República, que foi exatamente o que o Bolsonaro falou. E aí segue a fonte, né? Não tem sentido fazer uma marola em cima da indicação do Zanin. O perfil dele, até hoje, dos indicados do PT, é o que mais me agrada. Isso é de um líder da oposição. O que mostra, né, que todo aquele barulho que se esperava pela indicação do advogado pessoal de Lula, né, do homem que ficou com Lula enquanto Lula passou ali os 580 dias na prisão, do homem que é autor da tese que acabou carimbando em Sérgio Moro a pecha de juiz suspeito, né? Ou seja, de juiz inepto para o julgamento dos casos em relação a Lula, toda aquela espuma que a gente achava que viria da oposição, que é normal e que era de se esperar do jogo político, ela não está rolando. E é impressionante como uma indicação que a imprensa reputava ser muito rumorosa, aparentemente vai passar em céu de brigadeiro, voo de cruzeiro, assim, uma coisa rápida e com placar expressivo, Renata. Exato, todos esses pontos estão colocados. Eu acho que esse último que a Dani citou também precisa ser levado nessa conta. Muitos desses atores políticos, dessas lideranças que hoje estão na oposição ao governo Lula, também foram alvo ou têm associação com pessoas que sofreram ali os efeitos da Lava Jato. E Zanin acaba personificando esse ponto de
de batalha, né, com o que foram os processos que a Lava Jato levou até o Supremo Tribunal Federal. Então, ele ilustra um pouco esse contraponto. E, de certa forma, eu estou falando isso até rememorando aqui as falas recentes de Valdemar da Costa Neto, né, que é o presidente do PL, quando se referiu ali a Moro e Dallagnol e por aí vai. Então, tem também, além de pensar estrategicamente no dia seguinte, além do bolsonarismo viver um momento de que entende que não é o caso de ficar inflamando, porque não vai necessariamente colher louros com isso no curto prazo, né, politicamente, existe ainda esse fator que eu reputo bastante importante. Ô, Leandro, para fechar, né? Quando você conversa com o PL, qual a sensação que vem de lá, né? No sentido de havia lá atrás a percepção de que a oposição ia fechar a questão e marchar contra, com todos os votos que teve Rogério Marinho, por exemplo, para presidente do Senado. Isso está ficando claro para mim que não vai acontecer. Será diminuto esse placar. O que isso significa, além, claro, dessa percepção de não vale a pena criar marola com alguém que a gente sabe vai ter os 42 votos necessários para entrar no Supremo Tribunal Federal e vai ficar sentado por lá pelos próximos 30 anos? Tem duas questões aí, né? Uma primeira externa e a segunda interna. A externa é a seguinte: quando o Rogério Marinho teve aquela quantidade toda de votos para a presidência do Senado, e foi muito pouco tempo depois do 8 de janeiro, a eleição para a presidência do Senado, houve uma avaliação de que ali, né, de que, ora, o bolsonarismo, enquanto uma força política institucional, ele não está morto, né? Logo depois do 8 de janeiro, o candidato que representa o bolsonarismo consegue ter esse tantão de votos, né? Sinal de que a coisa realmente é ainda bastante forte. E o tempo foi passando e que o que está mostrando, né, é de que não necessariamente o bolsonarismo tem essa força, mas o bolsonarismo quando associado a um outro conjunto de interesses, dependendo ali da situação. O bolsonarismo com os interesses dos ruralistas, por exemplo, conseguem aprovar o marco temporal, mas enquanto força sozinha para questionar o sistema, e não o Rogério Marinho vocalizava isso, né, mas as pessoas que defendiam a candidatura dele faziam isso para defender que se colocasse em pauta impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. Não era o Marinho que fazia isso, mas esse grupo de senadores ali se viu com força suficiente para poder dizer essas coisas que não tem ali muito fundamento. Então, o tempo mostrou que não há uma força bolsonarista sozinha, sem uma associação com outros interesses ali. Isso olhando de fora. De dentro, né, o que dá para perceber do PL é que o foco são em batalhas que efetivamente eles possam ganhar. É uma oposição que está se tentando pensar como estratégica nesse sentido, como, por exemplo, buscar alternativas ali para disputar a pauta de costumes, que ainda nem entrou em pauta no governo, mas fazer esse enfrentamento quando a coisa vier, tentar ali defender de uma maneira mais firme, né, interesses contrários a bandeiras históricas do PT, como, por exemplo, esse grande embate da questão ambiental, que envolve também o marco temporal. Me parece que é uma oposição que tenta se organizar mais tematicamente do que fazer enfrentamento por qualquer coisa, né? Porque perceberam que sozinhos e fazendo a gritaria anti-institucional não vão conseguir levar o que eles querem adiante, Dani.